Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continue falando conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. O primeiro salmo começa falando sobre um processo seletivo. Um processo seletivo de pessoas, um processo seletivo de lugares, e diz que aqueles que desejam ter êxito, aqueles que desejam lograr sucesso, eles precisam estar atentos a pessoas e a lugares. São 150 salmos, e o Salmo 150 é um salmo de louvor, que termina no último versículo dizendo que tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. É um salmo que nos expõe ao regozijo, à satisfação, que é com danças, com instrumentos. Um texto que nos motiva a fazer o que começamos no Salmo 1. Se olharmos para o sucesso do salmista no Salmo 150, falando do sorriso, da alegria e da satisfação, entenderemos que ele, na verdade, tende a começar no Salmo 1, com pessoas que conseguem estabelecer escolhas de ambientes, de relacionamentos, de fontes de inspiração, de lugares que vamos apenas visitar, mas não vamos permanecer. Não somos perfeitos. Então, quando a Bíblia diz, não se detém no caminho dos pecadores, nós vamos passar por lá. E muitas vezes, no caminho do pecador, nós vamos cometer erros, nós vamos cometer pecados, nós vamos falhar, mas é um lugar cujo qual nós não vamos permanecer. Podemos até fazer parte, viver neste ambiente durante um período pequeno. E o salmista vai buscar comparar aquele que assim faz, porque preste atenção, nós temos que ter muito cuidado quando vamos fazer uso da Bíblia. Porque às vezes você pode ler um texto que parece ser para você. Por exemplo, nós vamos ler um texto de Coríntios, como ministramos a oferta. Podemos usar um texto de Filipenses para ministrarmos oferta. Podemos ouvir e ler textos e achar que aquele texto são para todos, mas eles não são. Quando o texto foi escrito para a igreja de Coríntios, ela foi escrita para a igreja de Coríntios e não para mim. Eu posso até me tornar participante desse texto se o meu comportamento se alinhar com o comportamento daquela igreja, e eu, como igreja, serei abençoado. Quando eu leio um texto de Filipenses, certo que o Senhor vai abençoar, o texto não é para mim.
O texto é para a igreja de Filipos. Mas eu posso inserir esse texto na minha vida se eu colocar na minha vida o mesmo comportamento dos filipenses. Então eu tenho que ter muito cuidado para não tomar posse de um texto que não tem nada a ver com o meu comportamento. Então eu começo a ficar confuso com frases vindas do altar, me oferecendo uma proposta de êxito e de vitória que eu não sou capaz de alcançar. Qual é o grande problema disso? O tempo. O tempo é que é problemático. Porque quando você começa a ouvir alguma coisa, certo? Por muito tempo que não gera resultado nenhum na sua vida, isso compromete o que está sendo dito. Então, se você vai fazer uma aplicação do texto bíblico na sua vida, observe se o seu comportamento é condizente com aquilo que o indivíduo recebeu como promessa, estava fazendo, senão não há coerência. Quando nós olhamos para o Salmo 1, o salmista diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado aquele quem? Eu? Não necessariamente eu. Sim eu. Se eu utilizo como base, certo? As recomendações que vieram. Quando eu começo a fazer isso, muitas vezes eu posso estar ainda debaixo de uma colheita de postura anterior. A minha vida, não necessariamente, eu vou te mostrar isso um pouquinho mais à frente, mas ela muda da noite para o dia. Se você para de plantar, beleza. Mas talvez você ainda esteja debaixo de uma colheita anterior. Você vai ter que ter um pouco de paciência, um pouco de cuidado. Mudei minha postura, mas as coisas não mudaram. Claro. Nem sempre muda de forma instantânea. Então o salmista está sendo muito claro, certo? Se você observar o que ele faz no verso 4, é começar a falar dos ímpios, das pessoas que obtêm resultados, certo? E que ao ser visto por pessoas que são obedientes, isso pode parecer estranho. Então o salmista ainda faz: fique tranquilo, que essas pessoas não têm firmeza. Ok? O que elas fazem não é sólido, não é firme, são como a palha que o vento espalha. Então, escolher relacionamentos, entender que obedecer ao Senhor e ver lugares e posturas me trazem bênção, eu posso olhar com um pouco mais de cuidado o acesso que eu ofereço à minha vida. Vou usar 3 textos só. Jonas, capítulo 1, verso 3. Coloca na tela, por favor. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Preste atenção, porque aqui começa o problema de um homem. O capitão do navio. O homem que é responsável por guiar a tripulação, os passageiros, a carga e a si mesmo. Um grande problema agora vai aparecer para esse moço. Ele não é profeta. Ele não desobedeceu a Deus. Ele está vivendo sua vida tranquila. Quantas viagens provavelmente ele já fez com segurança, navegando naquele mar. Mas naquela ocasião as coisas vão mudar. E qual é a diferença entre aquela viagem e as outras? Um passageiro. Uma pessoa vai entrar no navio dele. Quem
essa pessoa? Ela é um desobediente. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa que tem um problema com Deus. E Jonas entra no barco desse cara. A Bíblia não diz o nome dele, não diz a sua nação, não fala de sua religião, não fala nada. Uma coisa que a Bíblia faz questão de dizer é que o barco desse cara vai afundar e pronto. E por que o barco desse indivíduo vai afundar? Porque ele vendeu uma passagem, ele pagou a passagem e embarcou no navio. Mas pastor, o capitão do navio, ele não tinha como saber quem Jonas era. Como é que ele ia imaginar que aquele cara está fugindo de Deus? É verdade. Ele não tinha como dimensionar isso. Mas isso não faz com que o barco dele não esteja em iminência de afundar. O que indica que todas as vezes que eu abro espaço para alguém, que eu dou acesso a alguém que não deveria entrar, alguém, alguma coisa, algum comportamento, eu não estou só falando de pessoas não, gente. Eu estou dizendo que quando entra na minha vida aquilo que tem problema com Deus, quem começa a ter problema com Deus sou eu. Todas as vezes que Deus estiver tratando com alguém, antes de ajudar, é bom perguntar o que está acontecendo, fazer uma oração. Porque, às vezes, eu tento ser mais amoroso para com uma pessoa do que o próprio Deus. Aí eu entro na linha de fogo e eu já vou te mostrar isso no próximo texto. Então, o que nós estamos vendo é um homem. O que ele fez de errado? Nada. Trabalhador, hábil, provavelmente honesto, decente, mas o barquinho dele vai afundar. E deixa eu fazer uma pergunta para você adaptar do jeito que você quiser. Quanto custa para entrar na sua vida? Qual é o preço do ingresso para frequentar a sua casa? Quanto custa fazer parte de sua intimidade? Para você que está solteiro, quanto custa atrair você? Qual é o preço? Melhore o preço do ingresso. Porque quando você melhorar o preço do ingresso, você diminui os candidatos. Ah, pastor, eu já estou com 35, já estou naquele texto. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Devagar. Melhore esse negócio. Tá certo? O capitão do navio está com um problema seríssimo. Está tudo em risco. Está tudo para ir para o fundo. Por quê? Porque tem alguém lá dentro que não deve estar lá. Pastor, quem é Jonas? Posso dar nome para eles? E talvez seja o nome do seu. O Jonas pode ser essa preguiça sua. Ó. Isso aí é resíduo de apacentar, irmão. Isso é resíduo de Gregório. Certo? Pode ser essa preguiça, sua preguiça, que você é preguiçoso. Certo? O seu Jonas pode ser pornografia. Seu Jonas pode ser glutonaria. Eu não sei, também não sou obrigado a saber, eu sou obrigado a saber o meu. O capitão do navio saiu doidinho atrás. Onde é que está? Onde está? Quem é? Está contigo? Chegou lá no porão do navio. Quem é que estava lá? O Jonas, dormindo. Porque às vezes o que vai te levar para o fundo fica quietinho, escondido. E é obrigação sua de achar. Aí o que você faz? Diz que não é, porque o Satanás está furioso. O inimigo se levantou contra mim. Eu conheço gente que o diabo nem ousaria.
Eu conheço gente, sabe, que se o diabo for lá, está arriscado melhorar. E nem o diabo conseguir fazer ficar pior. E cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Então você observe bem, esse cara está com um problema. E qual é o problema? O problema é que tem alguém na vida dele que não, ou no barco dele, e aí nós vamos aplicar como a vida, que não deveria estar lá. E sabe o que é mais interessante? É que era só uma viagem. Era só uma viagem. Era só de Jope a Tarsis, Alexandria a Espanha. Era só isso. Não era nem uma viagem tão longa. O cara nem ia trabalhar no barco. Ele só ia entrar uma vezinha. E basta uma vezinha para você se lascar. Que diga que engravidou no namoro. Uma vez, uma. Então a Bíblia está dizendo, você selecione quem entra no seu barco. Melhore o ticket, certo? O ingresso. Posso ouvir um amém da igreja? Segundo texto. Esse é um dos que eu mais gosto. Um cara tão sábio que vira otário do nada. Primeiro livro dos Reis, 22, 2. Vale a pena ler o texto depois, viu? O contexto. Você pode ler o texto para mim, para parecer que você leu a Bíblia hoje? De novo, não bota só o 2. De novo. Salmo 1, bem-aventurado o que não anda. Segundo, não se detém no caminho, nem se assenta. O Acabe tinha os 3 num só. E quem é que foi almoçar com ele? Josafá. Segura aí agora, que você vai ver o que vai acontecer. Quem é Josafá? Josafá é um cara maneiro, um homem temente a Deus, um cara legal. Esse é Josafá, reina no sul. Acabe é rei do norte. O Acabe é o rei de Israel. Samaria. Acabe é o cara, lembra o cara que casou com a Jezabel, a filha do Etbaal, que era rei do Sidônio. Pensa numa mulher doidona. Bagunça, mas pensa numa mulher dinâmica e valente. Aliás, o reinado de Acabe, no que diz respeito à estrutura de construção, de expansão, porque a mulher dele era nova. Pensa numa dona. Era a tal da Jessa. Dominante. É que ele era frouxo. Acabe era um borra-botas. Um Zé Ruela. Não gosto de falar mal dos outros na presença, na ausência, mas era. Aí, a Síria tinha tomado Ramote de Gileade uns anos atrás. Ou seja, Acabe perdeu o território, está reinando no norte, enquanto Josafá está reinando no sul. Me parece que a filha ou o filho, eu também não sei muito da fofoca, não. Eu sei que casou um com a filha do outro. E aí teve um almoço, um negócio lá, quem é que foi? O Josafá foi visitar o rei de... Foi, sim ou não? Não foi. Também vou defender. O Josafá foi visitar o parente dele que se misturou. Então basta uma misturazinha para você se lascar. Chegou lá, está comendo. Depois você lê que eu não vou botar o restante, não. Não coloca, não. Vai aguçar a fofoca. Estão lá comendo. Quando de repente o Acabe falou: já faz tempo que Ramote de Gileade está em posse dos sírios. Nós podíamos ir lá pegar
A nossa Ramó de Gileade, nossa uma ova, não era do Josafá. Pertencia ao reino do norte. Mas o malandro do desobediente, dissimulado, Acabe, falou com Josafá, que está comendo no lugar errado. Entendeu? Cuidado com quem você anda sentando. Fala com voz assim de filme de terror. Cuidado com quem você anda se misturando. É só uma questão de tempo, gente. Aí, tem coisa que eu não consigo. Acabe falou: Josafá, você não entra numa guerra comigo, não, para mim ir lá em Ramó de Gileade e apanhar Ramó de Gileade dos sírios. O que o Josafá tinha que falar? Não, uma das palavras mais difíceis nessa vida. Não. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de falar não. Não, 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 não. Quem aqui tem facilidade, o não sai assim? Levanta a mão, por gentileza. Nossa, você deve ser uma pessoa quase sem problema. Porque a maioria dos problemas foi sim, sim. É ou não é? Ô Eva, por que você come? Por que você não come? O que ela deve falar? Não vou comer. Não vou comer. Certo? Não vou. O que ela falou? Sim, comeu. Aí quem é que chegou? Adão. O que Adão disse? E sim, 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 sim. O Abraão falou sim para Sara. Sim, sim. Essa é uma palavra que nós deveríamos falar menos. Sim, falar mais não. Não, não vou. Não vou. O Josafá falou: claro, meu cavalo vai ser seu cavalo, meu cavaleiro vai ser seu cavaleiro, vamos nessa batalha! Acabe falou: beleza. Mas o Josafá perguntou: mas não tem ninguém aí que a gente possa consultar, não? Um profeta, só para a gente saber se nós vamos ganhar? Nós somos o povo de Deus, então antes de entrar numa batalha, vamos falar com Deus. Acabe era marido de quem? De quem? Que tinha por fama ser uma mulher matadora de... Então já viu que não tem muito. O que o Josafá está fazendo lá? Você já foi num lugar que você olha e diz: isso aqui nem é para mim. O ambiente espiritual não é para você. As pessoas não se vestem do jeito. Elas não falam do jeito. Não, está tudo errado. Acabe falou: vou mandar chamar uns profetas. Quem eram os profetas que estavam vivos? Os profetas. Sem vergonha. Olha eu falando mal do pessoal da Bíblia. Os profetinhas, legal. Certo? Aí chegou os profetas. Eu imagino a cara dos profetas. E aí Acabe perguntou, lógico. E aí, gente? Eu e meu parceiro Josafá, vamos lá em Ramó de Gileade tomar aquela cidade dos sírios. E fala aí, quer saber? Nós vamos ganhar ou não vamos? O que você acha que os caras vão falar? Já ganhou. Já ganhou. Ganhou. Acabe. Jezabel. Josafá. Mas o tal do Josafá é o homem de Deus. Josafá olhou esses profetinhos aí. Tá ruim esses profetinhos, hein? Ô Acabe, não tem mais nenhum profeta assim, um profeta mesmo daquele profeta raiz, aqueles profetas do Balabaxéia, aqueles profetas mesmo do manto, aqueles profetas mesmo terra, isso aí, certo? Aquela turma mesmo do vassoura de fogo, caneta de fogo, bola de fogo. Acabe falou: ó, até tem, mas esse cara aí
Já vou logo te avisando, Josafá, não fala nada de bom a meu respeito. Por quê? Por quê que não fala nada de bom? Josafá ainda falou, não fala assim não, do profeta. Mandou chamar o nome do profeta Micaías. Alguém foi lá e falou para o Mica, falou, Mica, já vou logo te avisando, o bagulho está assim, ó. Está todo mundo falando, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Está entendendo? Isso. Cuidado com o que você vai falar. O que é isso? Isso é Deus dando tempo para Josafá, ó. Josafá está lá sentadinho com Acabe. Toma-lhe Salmo primeiro. Chegou Micaías e falou, eu vou falar tudo que Deus mandou eu falar. E lá foi Micaías. Chegou lá, perguntaram a ele, ó, nós vamos aqui, eu, Josafá, contra Ramó de Gileade, lutar contra os sírios. Nós vamos ganhar ou não vamos? Eu acho que a pressão estava muito alta. E eu acho que Micaías falou assim, ó. Vai! É lógico que vai, lembra? Eu já contei essa história aqui de sua mãe falando porque ia sair com você e falava com você. Você lembra? Os mais velhos. Sua mãe falava assim, ô Abner, eu vou levar você na casa de Dona Cotinha. Mas você não vai fazer bagunça e você não vai comer nada, lembra? Chegava lá, Dona Cotinha te oferecia alguma coisa para comer, o que é que você falava? Não, estou com fome não, Dona Cotinha. E aí Dona Cotinha falava, pode comer que sua mãe deixa. Aí sua mãe olhava para você e falava igualzinho Micaías. Come. Come. Pode comer, quer comer. Você falava, não, estou com fome não, mãe. Porque sabia que ia apanhar, sim ou não? Pois é, para mim é Micaías falando. Vai, Josafá. Já ganhou, já ganhou, já ganhou. Vai, 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 vai. Josafá notou que era ironia, só pode. E Josafá falou, ô profeta, eu quero ouvir o que Deus tem a dizer. Aí, Micaías falou, ah é? Então toma. Vi vocês fugindo, tá bom? Vocês não vão ganhar nada com esse Zé Ruela. Vocês vão perder e pronto. Quando ele falou isso, o Acabe pulou alto. Ele falou, não falei, Josafá? Não falei que isso não fala nada de bom a meu respeito? Prende ele agora e deixa ele a pão e a água, porque a hora que eu voltar da guerra, eu resolvo com ele. Aí Alexandre mandou prender o Micaías, saindo, certo? Não ri não, que eu estou falando sério. Saindo, quando está saindo, Micaías falou, calma aí, antes de ser preso, só gostaria de falar uma coisa. Não se mete na minha pregação não, senhor. A pregação é minha. Agora eu vou ficar. Já virou stand-up. Volta aqui. Olhe para mim. Micaías disse, uma coisa eu preciso dizer a vocês. Acabe, se você voltar vivo dessa batalha, eu não sou homem de Deus. Ô gente, que mensagem é essa para Josafá? Vá embora. Oh, pelo amor de Deus. Quantas vezes Deus precisa falar com você? Saia desse relacionamento, saia desse ambiente, saia dessas companhias. Oh, deixa isso para lá. Não é de hoje. Você está brincando com coisa séria. Olha o Josafá, sentado com quem não deve. O tempo inteiro Deus falando, vai embora daqui, cara. Pois você acredita que Micaías é preso e Josafá vai para a guerra com Acabe? Mas o Acabe
sabia quem era Micaías. O Acabe sabia quem ele era, o que ele fazia, a mulher dele, e sabia que Deus não se agradava dele. Falou para Josafá: Josafá, olha só que eu tive uma ideia. Nós vamos para a guerra e você vai vestido de rei, com as vestes reais, no cavalo real, e eu vou de soldadinho. Eu estou afim de guerra. O rei da Síria falou para seus soldados: gente, não mata todo mundo, não. Mata só o cara que está no cavalo real. Mata só o cara que está vestido de rei. Quem é que está vestidinho de rei? O Josa. Foram para a batalha. Todo mundo correndo atrás de quem? Josafá. Pocotó, 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 pocotó. Correndo atrás. Eu imagino ele correndo. Gente, só tem eu para guerrear. Vai, miserável. E o Acabe? Se lasca Josafá. Acabe está pensando nele. Quando alguém, pela misericórdia de Deus, porque Deus está sendo misericordioso e falando com você hoje, larga essa piriguete. Larga essa coisa, para com essa palhaçada. Entendeu? Muda de vida, vamos embora, acerta. Pastor, eu não aguento. Então vá para o inferno. Poxa, você pensa que é só você? Que é difícil só para você? Só para você. Quem você acha que é na fila do pão? O inimigo número 1 de Satanás. Bin Laden. Para com isso. Poxa. É difícil para todo mundo, meu irmão. Nós estamos numa guerra, numa batalha. Agora alguém olhou e falou assim: aquele lá não é Acabe, não. E é Josafá. Pararam de perseguir. Eu não sei se ele parou de correr, mas de perseguir parou. E o Acabe? Acabe está tranquilão, sim ou não? Claro. Aí um cara lá está mexendo no arco assim, ó. Disparou. Flecha perdida. O pessoal tem medo de Rio de Janeiro. Ô, meu filho, violência era jardim do Éden. Caim matou Abel, morreu 25% da população num dia só. Esse dia o cara falou: o Rio de Janeiro é violento. Eu falei: vai ler a Bíblia, maluco. Tem coisa perigosíssima lá. Escute só. Disparou. Flecha perdida, a flechinha foi assim, ó. Adivinha onde acertou? No peitinho. De quem? Do Acabe. E Josafá? Josafá continua correndo. Certo? Ele foi embora vivo, sim ou não? E só não morreu porque Deus foi, mas avisou. Não devia estar lá. Entendeu? Tem lugares que não é para você. Tem pessoas que, se entrar na sua vida, não vão sair. É você que tem que colocar para fora, como Jonas. Empurra e tira. E segue sua viagem, segue sua vida. O último texto, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, verso 4. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Só aí. A queda de um dos grandes homens de Deus se deu porque não selecionou direito quem mandaria para trazer o pecado para perto dele. Ele tinha o profeta Natã,
Por que não chamou? Ele tinha Joabe, seu sobrinho, apesar de tudo que fizera, e não era lá grandes coisas, neste momento era um homem firme. Ele tinha Zadok, ele tinha Simei, que apesar das besteiras que fez, eu fico pensando por que é que ele não chamou nenhum desses caras para perguntar a respeito dele quem era aquela mulher que estava tomando banho seminua. Por que é que ele não chamou um desses indivíduos? Porque se chamasse, provavelmente, não ia dar certo. Alguém ia dizer, aquela é a mulher casada de um oficial seu e não é para você. Mas não. Ele chamou um mensageiro qualquer? Alguém se desse com a língua nos dentes, morreria? Alguém que não faria diferença? E foi por esse motivo, por não querer perto de si, principalmente nesse momento, alguém que pudesse condená-lo. Dizer para ele o que Natan disse, com muita sabedoria, é verdade. O que Samuel teria dito, o que Josué teria dito, e tantos outros homens firmes e fortes, mas ele não queria. Quero por perto alguém que não fale da minha roupa, não fale do meu vício, não fale das minhas fraquezas. Não quero ninguém que fique me condenando, né? Não quero ninguém que fique falando aos meus ouvidos aquilo que eu não quero ouvir. O desfecho poderia ter sido outro, se o homem selecionado por Davi fosse alguém que pudesse dizer a ele as verdades que ele poderia dizer naquele momento. O Deus que está com Davi ali é o mesmo que estava com ele quando ele matou o leão, o urso, o gigante. Foi o Deus que deu força a ele de não matar Saul. E todas as bravuras que Davi, cometeu. Mas selecionou a pessoa errada. E agora vai viver uma coisa tão triste. Ah, pastor, mas ele não morreu. É verdade. Deus foi misericordioso com ele. Ele está debaixo de uma lei que é olho por olho, dente por dente. Ele infringiu um dos mandamentos. Mas Deus disse a Davi, ninguém vai falar mal a meu respeito por sua causa. Se você não preserva a sua reputação, eu preservo a minha. Então vamos lá, você não morre. Mas o garoto que nasceu dessa união morre. A espada não vai se apartar da sua casa. Seu filho vai estuprar sua filha, sua meia-irmã, Aminon e Tamar. Absalão vai matar Aminon. Absalão vai conspirar contra, certo? O trono. Adonias vai rejeitar uma ordem sua e tentar reinar no lugar de Salomão. Quando olhamos tudo o que Davi viveu, se você olhar tudo poderia ter sido diferente. Se no verso 4 tivesse perto dele a pessoa certa e não uma pessoa errada. A obrigação de selecionar pessoas é nossa. Não é bom ter alguém que mostre nossas fraquezas, nossas mazelas. Talvez não seja tão bom, mas é necessário ter alguém para te falar verdades a respeito do que você fala,
do que você faz, porque a maioria das pessoas que sabem o que nós precisamos fazer para melhorar de vida, falam com os outros e não conosco. Essa é a grande verdade. Fala com o outro o que deveria falar comigo, porque não tem coragem de falar comigo. É assim que funciona. Se falasse com uma pessoa diretamente, talvez esse cara já seria um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, um crente melhor, certo? Um gestor melhor, mas ninguém fala com ele. Seu colaborador não vai falar com você, ele vai falar com outro colaborador. Aquilo que não muda a vida do colaborador, mas mudaria a sua. Você não vai falar comigo. Talvez você saiba e tenha um excelente conselho para me dar, uma grande instrução para que eu fosse um pastor melhor, mas eu nunca vou ser. Se depender de você, é lógico que eu não vou, porque você não vai ter coragem de falar comigo. Às vezes você vai falar com a outra pessoa. Quando encontramos alguém que pode chamar, né? Você não pode conferir essa autoridade a qualquer um. Você também não é um tolo, de qualquer um. Mas você tem que ter alguém que pode dizer, você passou do limite, está errado, não dá para ser assim não, poderia pelo menos te dar um comando, uma instrução para que você pudesse pensar. Nós precisamos de gente assim. Hoje, muitas vezes, o pastor de púlpito, ele acaba sendo mais amigo do que pastor, dizendo para as ovelhas o que elas querem ouvir e não o que elas precisam. E se disser o que elas precisam e apertar um pouquinho mais, eu aprendi que mais fácil é mudar de igreja do que mudar de postura. O grande problema disso é o resultado de nossas vidas. Como é que as coisas ficam? Então, eu preciso saber como é que termina essa história. Se a minha vida termina no Salmo 50, ou 150, perdão, ela vai terminar porque eu respeitei o primeiro. E é ele que me fez louvar ao Senhor. Ele me fez entender que o ingresso da minha vida, do meu ministério, da minha família, da minha casa, do meu quarto, quanto mais íntimo for ficando, mais difícil vai sendo o acesso. Eu começo a entender que não posso estar em todos os lugares e ficar atento aos sinais, porque senão aquilo que é para o outro acaba vindo para mim. Lembra que Josafá não ganharia basicamente nada. Talvez algumas coisas no que diz respeito a despojos, cujos quais ele não precisava, certo? Por causa de sua riqueza e glória pela obediência a Deus. Mas foi comer com o desobediente e se deu mal. Davi chama quem não deve e acaba não ouvindo o que precisava ouvir naquela ocasião. Minha mensagem aqui hoje, em primeiro lugar, é para mim. Porque às vezes eu preciso selecionar mais. Não vou a qualquer lugar, não me relaciono com qualquer tipo de pessoa. Eu já sou bem seletivo no que diz respeito a isso. Olho, eu fui convidado para ir a um aniversário esses dias. E eu resolvi não ir. Eu estava até com vontade de ir. Mas eu senti de não ir. E eu fui ver as fotos depois. E aí eu vi que realmente eu não deveria ter ido. Porque as pessoas estavam usando, fazendo. Não tinha nada a ver comigo. Pastor, mas era algo absurdo? Não, não era absurdo, só não tinha a ver comigo. Talvez se eu te mostrasse as fotos,
Você acharia normal, principalmente do lugar e da pessoa. Mas não era para mim, porque tem lugar que Deus não quer que você vá estar. Você tem que descobrir o que Deus tem para você. Para que você comece no Salmo 1 e termine no 150. Louvando, bendizendo, dançando, se divertindo, se alegrando, adorando ao Senhor. Por tudo aquilo que a obediência a Ele fez na sua vida.